Boa noite, professora Márcia, tudo bem? Aqui quem fala é o aluno Glaudiston Aragão, que é da dupla, né? É Glaudiston e Samela Costa. E nós escolhemos o conto Adão e Eva, escrito pelo grandioso Machado de Assis, não é? Esse conto nós decidimos escolher para fazer análise, porque assim, nós somos cristãos, né? Samela, ela é adventista e eu sou da Igreja Batista tradicional. Mas é aquele caso, como diz, né? Nesse caso aqui, nós assim utilizamos, né, do contexto religioso, mas sabemos que aqui é um conhecimento epistemológico, né? Ou seja, o conhecimento científico, da obra, não é? Porque a literatura aqui ela será tratada, ela foi tratada do ponto de vista científico. Isso. Então, por que esse interesse? Primeiro, né? Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura brasileira e da literatura mundial, não é? Ele que trouxe inovações ao gênero, né? Ao romance e ao conto, não é isso? Machado, ele contribuiu muito, né? Machado, podemos estudar é, Machado romântico e Machado realista, não é? Ele trouxe o realismo com Memórias Póstumas e Brás Cubas, não é? Aí Quincas Borba, não é isso? Também o ápice que é Dom Casmurro, e temos também Memorial de Aires, do grandioso Machado de Assis. Ele que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, não é isso? A sua esposa que ajudava a escrever os textos quando ele estava com os seus primos. Isso, e assim, um grande escritor, um grande crítico literário, né, que naquela época, né, a crítica literária não era feita através das universidades, é só a partir do século 20 ali, década de 70, as universidades começaram, né, a trabalhar crítica literária. Naquela época, os críticos literários eram os grandes escritores. E um deles foi o Machado de Assis, né? Ele criticou essa de Queiroz e tantos outros aí. Utilizou dos seus conhecimentos para falar, né, sobre a obra, as suas impressões, o que ele percebia, o que ele sentia, se aquela obra tinha valor ou não, sabe? Se é importante ou menos importante. Vejamos a grandiosidade de Machado de Assis. E aqui em relação a esse conto, né? Conto é um gênero literário, isso. Ele é menor, né? Ele é menor em relação ao romance, em relação à novela ainda ele é menor. Sabemos que o conto ele é uma trama muito rápida, não é isso? Um desfecho rápido, muito assim ágil, não é? Poucos personagens, isso, e também sim os elementos da narrativa que eu falarei adiante, não é? Os elementos da narrativa como foco narrativo, enredo, temática abordada, personagens, tempo, espaço, assim, as que são para as nossas impressões para analisar esta obra, não é? Primeiramente, não é? É um fator imprescindível, a intertextualidade, como ela é importante para o gênero textual. Não é isso? Os estudos dos gêneros textuais. Sabemos que a estrutura não é todo gênero, né? A estrutura e a sua função social, né? O gênero literário é isso. Os gêneros textuais. Entre eles encontra-se os gêneros literários, não é? Que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos, não é? Aí, desde a antiguidade clássica lá na Grécia até os dias atuais. E sofre adaptações a partir do meio, não é? Do meio, os leitores, os escritores, a produção literária que ocorreu, né? Antônio Cândido explica muito isso, né? Como ocorreu o sistema literário brasileiro em sua obra, a formação literária brasileira, né? No Brasil, que é muito importante, né? O público, leitor, a obra que circula, não é isso? Circula, escritores aqui nacionais, tudo isso são fatores importantes para que, assim, gêneros eles se estabeleçam, alguns apareçam, também alguns, assim, eles se adaptam, não é isso? E eles, o romance e o conto, não é isso? O conto, o romance e a novela, isso. Como é importante, porque assim, a intertextualidade é aquele elemento externo que vem de fora, não é? Ele vem compor o texto. Ele vem compor o texto. São informações imprescindíveis para que o leitor ele faça assim, da seguinte forma.
como posso dizer, professora, a intelecção, não é? Primeiro ele olha o texto, vê o que está, as informações macrotextuais, não é ali, para depois ir para o plano da interpretação, né? Porque sabemos que há o nível superficial, o nível intermediário e o nível abstrato, que são poucos que atingem esse nível, não é? Para interpretar o texto, porque é importante, né? Em uma obra literária, porque sabemos que a literatura ela não tem compromisso com a verdade, e sim a história. Mas a literatura ela utiliza dos fatos para dar sentido ao texto, não é? Sabemos que Aristóteles, em A Poética, ele fala sobre a mímese, a verossimilhança, né? A possibilidade de trabalhar a realidade, né? Isso. E a mímese é a imitação da imitação, porque a arte, sim, a arte mimética, a mimese é importante para a arte. Enquanto Platão ele desconstrói, Aristóteles faz, que foi isso que Platão ele faz. Não, é a imitação da imitação. E sim, a arte ela não tem compromisso, como já disse anteriormente. Não é? É importante. Não é? Como a catarse é aquilo que provoca, não é? A purificação também, como Aristóteles ele traz muito. E interessante que nesse conto Adão e Eva, não é? Claro, Machado de Assis ele utilizou a Bíblia como, não é? Como elemento intertextual para compor a sua história. Ele mudou sim, né? Ele mudou ao longo, né? Alguns aspectos importantes em relação a Adão e Eva, não é? O diabo e Deus, não é? Deus aqui não está como criador, né? Deus ele está assim, né? O diabo seria o criador e Deus é aquele que vem para sanar, não é? Sanar as impurezas, né? As maldades. Tentar consertar, né? Esse consertar é o conserto com S, não é isso? Consertar a maldade, né? E Adão e Eva, no final da história, eles não caem na lábia de Satanás, né? Isso, do demônio, do tinhoso, como o Machado coloca aí. E tem um final glorioso. Até, e é interessante que o juiz, né, o juiz de fora, ele diz o seguinte: se não ocorresse isso, nós estaríamos aqui provando esse doce, não é? Também temos, né, isso, né, os personagens, né, a dona da fazenda, a história se passa na Bahia, 1700. Temos o Frei, não é o Frei, e o senhor Veloso, não é? O frade carmelita, o senhor Veloso, que é o juiz de fora também, né? Que ele que contará a história a partir do ponto de vista. E isso choca, porque imagine, em 1700, 1800, né? Um país extremamente cristão católico. Mexe a forma como conta, né? Só Machado de Assis para provocar, não é isso, né? Machado de Assis tem aquele sarcasmo, a ironia que é própria da escrita dele, né? É própria, isso é importante, é imprescindível. Não é isso que nós também trouxemos o que um pouco da carnavalização, não é? O profano consagrado, não é? Né? Aquilo que é grotesco, né? O realismo grotesco. Isso é importante, imprescindível, né, ao analisarmos essa obra. É isso, mais adiante o foco narrativo, escrito em terceira pessoa, né, verbos, sabemos ali, né? É o narrador onisciente, ele está observando, ele conhece quem são as personagens, e terceira pessoa, porque ele não se compromete ali, né? Os personagens vão, mas ele sabe muito bem, ele está só organizando, né? O narrador não aceita aquilo, né? É Deus, e os personagens estão ali. Mas ele já sabe quem são, né? E utilizando a terceira pessoa, não é? Para contar a história. O enredo, né? A trama, ela se passa, como eu já disse, na Bahia, não é? Em 1700. O decorrer da história, não é? O tempo, ele é cronológico, né? A forma como assim, né? E Deus criou, não é? Isso. Criou o céu, a terra, como sabemos, como está lá no Pentateuco, né? No Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. Isso. E também a forma como acontece, né? O desenrolar através da dona da fazenda, através das pessoas que estavam presentes, do frade que escuta e fica rindo, e dá a fala, né, o lugar de fala ao juiz de fora, não é isso? O seu Veloso para que ele conte, né? Isso choca a todos. A forma como conta é o tempo cronológico, né? Como vai passando. O espaço, eles estão sentados, saboreando esse doce, essa sobremesa, e o espaço é aberto, né? Plano aberto, isso. E porque todos estão ligados na história. Estão ligados na história. Bem, foco narrativo eu já disse.
enredo, tempo, espaço, a temática abordada como é importante aí, como ele expõe a história, não é? O que ele traz para incluir dentro da história, como eu já disse, a intertextualidade, né? O sarcasmo, a ironia, como ele brinca com as personagens, brinca com Adão e Eva, né? A serpente, né? É o tinhoso, como mostra, né? Através do, do juiz de paz, né? Não, perdão, do juiz de fora, não é isso? E assim, ele ousa mexer com estrutura, porque isso é uma base da civilização judaico-cristã, não é? Se chocam hoje, que choca, imagina aquela época, não é? Que só tínhamos, né, a Igreja Católica no Brasil, que era a religião oficial no Brasil colônia e até o fim do Brasil Império, não é? O Estado laico só veio após com a proclamação da República. Mas vivemos em um país de maioria cristã, não é? Que temos católicos, protestantes e tal, tem aqueles que não professam, mas acreditam, né, no Deus cristãos, e quando lê isso aí fica, ó, não é isso? Né, um choque. Mas é aquilo, a literatura propõe isso, né? Até como Roland Barthes, né? Na sua obra, né? O livro, né? Lá na obra. Diz assim, né? A literatura está aí para trapacear a linguagem. Não é? Não é verdade, trapacear a linguagem. Ela não tem compromisso, não é? E Machado de Assis, ele ousa fazer, não é? Ele ousa, ele traz, ele inova na sua escrita. Ele mostra a possibilidade, sim, não é? De pegar um fato, não é? Você, o mito da criação, né? O mito da criação de Adão e Eva, porque também, se observarmos outras civilizações ali, quando, né, sabemos que os povos hebreus, né, saíram ali de Ur da Babilônia, sabemos que ali também são histórias que só mudam personagens, né? Mas a história é da mesma forma como conto, não é? Porque Abraão saiu de lá, né? De Ur, não é? Em direção à Terra Prometida, e até hoje, como diz, né? Os judeus, eles confiam nessa promessa, né? Os cristãos de origem, o cristianismo saiu do cristianismo, né? O islamismo veio do cristianismo, origem cristã e muçulmana. Verdade, né? Mexer com a religiosidade é algo muito sério, não é? Aqui, em poucas palavras, né? Estou tentando resumir o que nós abordamos nessa história, professora. Foi um trabalho incrível, um trabalho assim interessante, não é? E até eu e Samara assim, olha, vamos escolher Machado de Assis, porque acredito que Machado de Assis é o melhor. Não tem sombra de dúvidas. Claro, eu não posso merecer outros grandes escritores, não é? Mas a escrita de Machado, até aquela parte assim, né? O psicológico, até como a senhora disse, não, o psicológico, mas também o lado social, não é? Importante aí, a religiosidade tem a ver, a religiosidade com o lado social, não é? Porque a religião está dentro da organização social, né? Assim como economia, política e tantas outras formas de organizações, não é? E isso mexe com todos que fazem parte de uma cultura, né? De uma sociedade. Como e mais uma vez, retomando, né, Machado de Assis, ele é incrível ao pegar a história e fazer essa adaptação, né? A intertextualidade, né? Isso é impressionante. Ele utiliza do mito da criação, né, de Adão e Eva para ser a base do conto Adão e Eva, não é? E como, através desse juiz de paz, se Adão e Eva não tivessem experimentado, né, do fruto do conhecimento da ciência, não teria se revelado Deus. Até como disse, né, nós não estaremos aqui provando essa sobremesa. Só Machado para fazer isto com os leitores. Só Machado para causar catarse em suas obras, nessa obra catarse, que eu comecei a ler, ao fim eu comecei... Até assim, é aquele caso, né? Claro, o Glaudston que leu, né? Claro, eu li, né? Eu sou cristão, mas assim, aquele momento, a partir quando nós fazemos análise, a partir o olhar da análise, temos que despir de lado, né? Despir dos conhecimentos prévios, né? Isso, religiosos e tal. E sim, porque aí nós temos que fazer uma análise científica, né? Aí, o conhecimento epistemológico é importante para a literatura, não é? É importante, é imprescindível, não é isso?
Imprescindível para conhecer, para analisar, para a criticidade da obra. Porque aqui nós somos futuros, nós somos, além de sermos futuros profissionais da educação, né, futuros professores de literatura, também nós temos anseios, né, por ser também estudiosos, né, mestres, doutores em literatura, assim, por que não? Possibilidade de literatura está aí, faz parte da nossa sociedade, é uma arte, faz parte da nossa cultura. A literatura é importante, ela mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso sentimento, com o social, com todos os contextos, não é? E Machado de Assis, ele provoca isso, ele provoca. Esse texto foi incrível, até ao fim da história eu ri, deu uma risada com o Samuel que eu ri. Eu achei incrível o desfecho, não é? O desfecho da trama, não é isso? E assim, a partir. Imagine para quem não tem o conhecimento, né? Assim, né? Todos têm o conhecimento prévio, mas naquele caso, interpretar, entender o texto são para poucos, né? É por isso que é o nosso papel, né? Estudar, não é? Levar essas obras para os nossos queridos alunos, os nossos discentes, para que eles tenham e despertar essa criticidade, né? O poder da argumentação, que é importante. É isso que é o nosso dever, enquanto futuros profissionais da educação, né? Especificamente da literatura, não é? Que é importante que a literatura nunca deixe, né, de sair das universidades e do contexto escolar. É importante. E Machado de Assis é imprescindível para todas as idades, no contexto educacional. Obrigado, professora. Excelente noite.